Olá, como sempre, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Direito e Poesia. E o vídeo de hoje vai ser da maior relevância, o perdão da redundância, né? Na verdade, todos são relevantes, olha a grande modéstia do professor. Se você é estudante ou profissional do direito, e tem interesse em construir uma visão crítica do direito no contexto do mundo contemporâneo, esse canal é para você. Aqui vamos demonstrar que quem quiser conhecer verdadeiramente o direito deverá ir além da técnica jurídica e adentrar na realidade material da vida humana em sociedade. Eu sou o professor Nedel e dou as boas-vindas a todos aqui no nosso canal de reflexão Direito e Poesia. Mas realmente, os que têm nos acompanhado, e para minha alegria, as inscrições estão crescendo, as visualizações também estão aumentando, e, por que não dizer, os likes e os apoios também crescem, formas que estou muito contente e animado, e agradeço a todos por essa atenção. Mas voltando então ao nosso vídeo de hoje, ele realmente vai tocar num ponto importante para todos aqueles que querem conhecer o direito, que amam o direito. Hoje nós vamos refletir como, pela primeira vez na história da civilização humana, emerge o direito. O vídeo vai tratar do helenismo, que foi esse período cultural que vai do século III antes de Cristo até o século III depois de Cristo, um longo período da civilização ocidental, o helenismo. Então, é a base da nossa reflexão, do nosso vídeo, o helenismo, e ao falar do helenismo, nós vamos falar do Império Romano, né? Que o Império Romano vai estabelecer a ordem no caótico mundo do helenismo. E é nesse contexto que, pela primeira vez, então, o pensamento jurídico romano clássico vai promover uma coisa, que é a autonomia do direito. Pela primeira vez na história, o direito se manifesta autonomamente, como um fenômeno cultural e humano. Como nós temos observado ao longo dos nossos vídeos, o direito em todas as civilizações, ele nasce, né, vinculado à religiosidade, portanto, ele não está autonomizado, ele é um fenômeno dogmático, teológico, religioso. E isso não é o direito é um fenômeno humano. Né? Pela primeira vez, como vimos na história da civilização humana, aconteceu na Grécia uma coisa fantástica, que foi a filosofia. Então, os filósofos se desvincularam de uma visão religiosa de mundo e começaram a construir uma visão racional. Né? Essa é uma dívida que a humanidade tem para com a cultura grega, né? Admirável. A cultura grega, então, isso aconteceu, esse fenômeno, já a partir do século VI a.C., né? E ele vai se desenvolvendo. Né? Então, os primeiros filósofos buscaram, então, compreender a condição humana racionalmente. Na verdade, os primeiros filósofos, para sermos coerentes com o que acabei de dizer, eles não se preocuparam com a condição humana, eles pensaram a dimensão cósmica. Né? Eram cientistas que buscavam entender o movimento e o cosmos, o sentido do cosmos, o sentido do universo. Aliás, vocês todos devem ter visto por esses dias, né, essa viagem da nave Artemis, né, para a Lua, andando lá pelo lado oculto da Lua. Artemis é uma deusa grega, né? Como o anterior projeto Apolo, né, também, o projeto Apolo que levou pela primeira vez um ser humano à Lua, Neil Armstrong, que pisou na Lua, né? O projeto Apolo vem lá da cultura grega clássica, da religião olímpica. Né? Aliás,
o maior santuário da antiguidade, né? O santuário de Delfos é dedicado ao deus Apolo. Eu estive lá. É curioso, a gente sente a atmosfera. Disse lá uma pessoa que estava lá que sentia a aura do deus ali, do deus Apolo. E realmente, olha, eu senti lá assim, deu dizer a pulsação do paganismo, né? Dos deuses homéricos, né? Dos deuses olímpicos. A cultura e o vídeo sobre a qual nós vamos tratar hoje. E o início, então, da filosofia foi um início científico de entender esse universo. Aliás, eu evoquei aqui a viagem à Lua, né? A viagem à Lua, então, nos mostra, né, essa imensidão cósmica, né, e nos leva a refletir sobre isso. Então, os primeiros grandes pensadores, né, da escola de Mileto e outros pensadores, como Demócrito, né, pensaram, digamos, cientificamente o universo. Foi só no século V que, com Sócrates, a reflexão filosófica, então, vem para a condição humana e é o surgimento da ética, né? A ética, então, será a busca da compreensão da vida humana. E a nossa vida humana é a vida em sociedade, como disse um dos grandes, uma das grandes referências do pensamento ético clássico, né, o grande Aristóteles, né, nos definiu anthropos homo politikon, né? O homem é um animal político, isto é, vive na polis, vive em sociedade. E como deve ser a organização dessa vida social? Então, pela primeira vez, os pensadores clássicos buscaram refletir racionalmente a condição humana, as normas que devem orientar a vida humana em sociedade. Mas eles não vislumbraram o direito. Eles pensaram, digamos assim, num holismo ético-político. Né? E não, inclusive, na língua grega não há uma palavra para definir aquilo que nós chamamos de direito. Então, onde o direito pela primeira vez vai surgir autonomizado, vai ser no pensamento jurídico romano da era clássica, né? Onde vai se distinguir o ius, que é o direito, da lex. Né? Os pensadores clássicos vão nos mostrar que ius e lex não são a mesma coisa. Né? Ius é aquilo que nos remete para a organização e para a resolução dos conflitos sociais, com base na realização da justiça. Né? O ius se faz dentro do fórum, e a lex é o universo da potestas, da organização política. A lex se faz lá no Senado. Né? A lex, então, é o poder político que legisla. O ius é a organização normativa que busca realizar a justiça. Então, o ius, para realizar a justiça, ele tem que ter autonomia. Foi isso que os juristas romanos se aperceberam. Porque se o ius ficar submetido à lex, isto é, a potestas, a política, nem sempre a política está preocupada com a ética, nem sempre a política, o poder político se impõe, às vezes, à revelia da ética, muitas vezes negando a ética. Então, o ius, para ser ius, ele não pode estar submetido à política. Então, isso aconteceu pela primeira vez no pensamento jurídico romano da era clássica. Então, isto é o nosso vídeo de hoje vai abordar. E tudo isso, então, acontece no período cultural do helenismo. Então, vamos começar falando um pouco, fazendo uma breve síntese do que foi esse movimento ou essa cultura do helenismo. Né?
que se estende do século III a.C. e vai até o século III depois de Cristo, período do helenismo. Ao refletirmos o helenismo, nós temos que evocar aqui o nosso tão evocado, nesse contexto, filósofo Aristóteles. Aristóteles tem muito a ver com o helenismo. E vamos ver por quê. Sabe que Aristóteles foi o último dos grandes filósofos gregos que, podemos dizer assim, foi um filósofo feliz, que acreditava naquilo que dizia. Acreditava esperançosamente na razão, na ética como orientação racional da vida, que as virtudes éticas poderiam conduzir o ser humano até uma vida plena, que ele sintetizou na expressão da eudaimonia, uma vida feliz. E essa vida feliz se realizaria no contexto da polis. Quando a gente fala em polis, e na política e no Estado, é a cidade-estado. Né? Então, Aristóteles pensa politicamente no contexto da polis, da cidade-estado. Como também assim pensou Sócrates, assim pensou Platão, assim pensaram os pensadores clássicos. Tanto é que Aristóteles diz, quando ele diz que o homem é um animal político, ele pensa a condição humana no contexto da polis, da cidade-estado. Ele até diz, o apolis, o que está fora da polis, o é Deus, por estar acima da polis, ou é um bicho, por estar abaixo da polis. O homem, antropos, é um animal político. Então, o esforço do pensamento político e ético de Aristóteles, portanto, o holismo ético-político que eu referi há pouco, se dava no contexto da polis. Mas, como tudo nesse mundo, a dialética da história nos mostra que nada é eterno na condição humana. Né? E a polis, como até o grande historiador inglês Arnold Toynbee observou, já vinha sendo internamente corrompida. A corrupção começou a graçar no contexto das polis, das cidades livres da Grécia clássica. E é nesse contexto que vai surgir, então, uma figura que é Filipe da Macedônia. Os macedônios eram gregos meio periféricos, né, que se organizaram na liderança de Filipe e fizeram um exército forte, e Filipe começou a ter arroubos imperialistas no contexto da Grécia. Né? E Filipe tinha um filho que ele via assim um grande potencial de inteligência, de liderança nesse filho que é o Alexandre. Felipe queria que Alexandre tivesse a melhor educação. E então Felipe vai até Atenas, mas já não, Aristóteles já não está em Atenas, Aristóteles está em Assos, e ele vai procurar Aristóteles e convida Aristóteles então para ser, como num vídeo anterior eu já referi, professor do seu filho, o jovem Alexandre. Durante os 4, 5 anos ele dedica à formação de Alexandre e também de uma elite da corte de macedônica na cidade de Pela, né, na capital da Macedônia, onde estão ali os futuros generais de Alexandre. E é curioso, então, que esse jovem, numa carreira de 10 anos, de 334 a.C. até 324 a.C., Alexandre derruba o mundo clássico, o mundo antigo, o mundo das polis, tudo isso digamos assim, se esvai, se desestrutura. Alexandre, então, parte de Pela da Macedônia com seu exército. Ele derruba em 3 batalhas o Império Persa, que é o maior império até então conhecido, e vai avançando. É impressionante a carreira de Alexandre. E chega até a Índia, depois retorna. Tudo isso em apenas 10 anos. Né? E Alexandre, então, morre aos 33 anos, coincidentemente, a idade de Jesus. Né? Ele morre na Babilônia
e o espólio do seu império, né, fica fundamentalmente para os seus generais, três generais, né? E Antígono fica com a parte europeia do império, Ptolomeu fica com o Egito e Seleuco fica com a parte asiática do império. E Alexandre, na sua campanha, quando ele avança, ele busca estabelecer uma conexão até harmônica entre a cultura grega e os chamados bárbaros orientais, que quem não era grego era bárbaro. Isso tudo é muito questionável, não temos aqui é, condições e tempo para isso. Mas, na verdade, Alexandre faz um sincretismo entre a cultura oriental e a cultura grega. Então, ele avança, vai fundando cidades, né? Ele traz as instituições gregas, que ele aprendeu com Aristóteles, a democracia, mas também respeita a autonomia dos povos locais. E nessa campanha ele derruba aquele mundo existente e promove a emergência de um novo mundo. A campanha de Alexandre, ela tem na história assim, ela vem envolvida até por uma certa aura de divindade, né? Envolvendo a figura de Alexandre. Inclusive na Bíblia, o livro primeiro dos Macabeus começa narrando e descrevendo as conquistas de Alexandre. Para termos uma ideia, até a Bíblia, né, descreve os grandes, notáveis feitos de Alexandre. Mas, infelizmente, Alexandre morre, jovem ainda. Os herdeiros do seu império, seus generais, que eram amigos de infância, lá de Pela ainda, todos aprenderam alguma coisa com Aristóteles, né? Participaram das lições de Aristóteles, mas começa uma desestrutura. Né? A morte de Alexandre promove uma desestrutura no império e começa lutas entre vários. Os generais começam a lutar entre si, exércitos mercenários, e o mundo evolui, infelizmente, para um caos desagregador. Né? E a vida começa a não ficar nada boa dentro do Império Macedônico a partir das conquistas de Alexandre.